O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo? Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Queridos irmãos que estão aqui no estúdio São João Paulo II, em Brasília, você que nos acompanha em casa, através da TV Canção Nova. Nós estamos comemorando hoje este santo São Leão Magno, que buscou, é claro, ser este servo de Deus, este servo de nosso Senhor Jesus Cristo. As leituras que nós acompanhamos, Jesus no Evangelho, e é claro, o contexto daquela época de Jesus é que existiam escravos. E aqui a palavra foi usada servo, né? Mas a tradução mais correta, vamos dizer assim, é escravo, são escravos. E escravo nesse sentido pleno mesmo, né? O patrão ou o chefe ali mandava e era necessário obedecer. Então era esse o sentido, não eram funcionários, não eram empregados, mas eram escravos mesmo. Então o que fosse mandado teria que ser feito, teria que ser executado. Não é? Claro, se fosse nos moldes de hoje, com certeza Jesus ia pegar um processo, né? Não ia escapar, não. Pelos direitos trabalhistas, que, claro, hoje o empregado, o patrão tem que ter todo o cuidado aí, realmente, tem que ter. É diferente a realidade hoje. Mas no contexto espiritual, e aqui é esse passo a mais que nós precisamos dar. No contexto espiritual, nós somos realmente escravos do Senhor. Devemos ser escravos do Senhor. Devemos ser servos do Senhor. E nós temos como modelo, além dos santos, a própria Virgem Maria. Na sua fala, no seu diálogo ali com o anjo, como é que ela respondeu no final? Eis aqui a escrava do Senhor, ou a serva do Senhor, mas escrava nesse sentido mesmo, de que eu me submeto a Deus, eu me submeto a este Pai que me pede para ser a mãe do Senhor, para ser a mãe do Salvador. E aqui, neste contexto, Jesus explicava, este escravo que realizou um trabalho, ele precisa de algum agradecimento? Não precisa. Porque ele fez o que devia ter feito. Meus irmãos, nós que estamos na caminhada com Deus, precisamos ter isso aqui muito claro e muito fresco na nossa cabeça. Porque pode ser, e eu acredito que todos nós já caímos nessa tendência, de querer retribuições, de querer aplausos, de querer vantagens, porque estamos a serviço de Deus. E não é assim. Jesus aqui diz aos seus discípulos e diz a nós que já estamos na caminhada com Ele, que já é uma graça servi-lo, que já é um presente servi-lo.
não precisamos de nenhuma retribuição do Senhor. É claro que por educação a gente deve agradecer. Vamos agradecer, senhores padres, senhoras lideranças, senhores que estão aí nas lideranças da igreja, agradeçam. Faça uma festinha, faça isso, faça aquilo, não é? Mas nós, que estamos a serviço do Senhor, devemos ter um coração grato, porque Ele nos escolheu para estarmos a serviço dEle. E isso basta. E é bom que nós façamos todo o trabalho realmente para Deus e que seja para Deus, porque isso vai dar tranquilidade para o nosso coração, para a nossa caminhada espiritual. Eu estava me recordando aqui de alguns santos que diziam desta alegria de servir a Deus sem receber nenhuma retribuição e até receber ofensas. São Francisco de Assis foi rejeitado pelos próprios irmãos, porque não reconheceram ele. E ele dizia que a alegria perfeita era essa, quando batesse até mesmo na porta do seu próprio convento e não fosse recebido. Imagina você não ser recebido na sua comunidade, na sua paróquia, não ser bem recebido. Imagine, deveria brotar uma alegria profunda do nosso coração. É por causa do Cristo que eu estou sofrendo, que eu estou sendo rejeitado. Me recordava aqui também, a gente comemorou esses dias, São Martinho de Lima. Ele se humilhou para fazer parte da ordem. Mas ele queria ao menos estar ali servindo. Ele queria o hábito também, mas era uma consequência do serviço que ele prestava a Deus. Ele não queria muita coisa, porque ele sabia que ele não estava trabalhando para os padres, para os irmãos, ele estava trabalhando para Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo. E a alegria do coração dele era trabalhar para Deus. E ele foi humilhado, porque era filho de escravo. Me recordava também de São Benedito, conhecido como o Negro, que foi um irmão franciscano. Estava a serviço, e ele é conhecido como santo lá na cozinha, né? Fica lá na cozinha, padroeiro dos cozinheiros. Fez os serviços mais humildes, se humilhava mesmo, mas porque ele sabia para quem ele trabalhava. E o salário não viria dos irmãos, não viria daquele que estava à frente ali, da congregação, da fraternidade, mas vinha de Deus. Nós precisamos crescer, meus irmãos, nessa nossa maturidade espiritual e saber disso. Nós trabalhamos para Deus e não para os homens. Se vier agradecimento, amém. Se não vier, amém, melhor ainda. Porque é Deus quem vai nos dar a recompensa, com a graça dEle, com a misericórdia dEle, lá na eternidade, lá no céu. Então prestemos realmente com um coração gratuito. Prestemos um serviço a nosso Senhor de maneira gratuita, sem esperar salários, sem esperar aplausos. Eu estou fazendo para o Senhor. E tendo essa consciência, então vamos caprichar. Eu estou fazendo não para os homens, estou fazendo para Deus. Não estou fazendo para receber alguma retribuição, mas estou fazendo em vista da eternidade, em vista do céu. E por isso eu invisto em viver uma vida santa, em viver uma vida em Deus. E foram essas as recomendações que Paulo também fez na leitura que nós escutamos aqui a Tito. Se dirigiu aos anciãos, às mulheres idosas, aos jovens. Ele falava e instruía ali Tito, que estava à frente daquela igreja em Creta, ali na Grécia, aquela ilha da Grécia. Ele cuidava daquela igreja e deu essas orientações pontuais. Os anciãos, que eram os sacerdotes, deveriam ser sóbrios, decentes, sensatos, sadios na fé, ter amor e constância. Da mesma forma, as mulheres idosas deveriam ter uma postura, uma compostura santa,
não maldizentes, não dadas ao vinho. E essas mulheres precisavam ser exemplos para as mais jovens. Depois ele se dirigiu aos jovens, que deveriam ser ponderados, modelos de boas obras. Isso é ser um servo inútil. Isso é ser um escravo do Senhor. Fazer aquilo que se deve fazer. O que um cristão deve fazer se não é viver o Evangelho? O que um cristão deve fazer se não é ser santo, ser santa? Que nós possamos, nesta liturgia, pedir essa graça a nosso Senhor, de ter um coração realmente grato, porque Ele nos escolheu, e realizar de maneira gratuita tudo aquilo que Ele já nos concedeu. Hoje, comemorando São Leão Magno, que foi Papa da Igreja, doutor da Igreja, assumiu o pontificado ali pelo ano 440 até o ano 461, 21 anos de pontificado. Um homem que começou ali, foi um dos primeiros papas, foi o primeiro papa praticamente, que começou a redigir e escrever as suas homilias e viraram aí documentos da Igreja. Preciosidades que nós temos até hoje. E destaco aqui duas frases de São Leão Magno, esse também escravo do Senhor. Que não vos detenham as coisas deste mundo, pois os bens do céu vos esperam. Por isso trabalhemos, por isso estejamos a serviço do Senhor realmente, e não nos detenham as coisas aqui desta terra, não sejamos apegados, porque o que nos espera? O céu, a eternidade. Reconhece, cristão, a tua dignidade e, tendo-te tornado partícipe da natureza divina, presta atenção a não recair com uma conduta indigna de tal baixeza, de tal grandeza que tens, não é? Na baixeza primitiva. Nós fomos feitos para o alto, para as coisas eternas. E enquanto a gente não chega lá, minha gente, estejamos a serviço, sejamos realmente esses escravos do Senhor, façamos tudo por amor a nosso Senhor, não nos esquecendo da grandeza que Ele nos deu, dos filhos de Deus que nós somos, e trabalhemos, nos esforcemos para viver bem aqui na terra, fazer o bem, termos boa conduta aqui na terra, como já escrevi aqui São Paulo a Tito, em vista da eternidade. Não tenhamos medo de investir a nossa vida no trabalho pastoral, na vivência do Evangelho, numa vida de comunhão com Deus, por conta do prêmio eterno, por conta da eternidade. Que o Senhor nos conceda esta graça de sermos realmente estes servos inúteis. Façamos tudo por amor ao Senhor, sabendo que a recompensa não vem aqui na terra, mas a recompensa vem do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.